Olá, meus caros. Vamos de novo falar sobre preço de transferência. Você já deve até ter enjoado de me ouvir falando a respeito disso. Tem um monte de vídeos nossos falando sobre preços de transferência. É que o assunto é importante e ele tem uma série de nuances, então a gente foi dividindo em vários vídeos. Antes de falar do assunto do dia, vou mandar o nosso abraço. Hoje o abraço vai para o Jean. Ele só assinou, Jean, nos escreveu, dizendo que assistiu os vídeos. Obrigado, Jean, pela audiência. Voltando ao assunto, hoje nós vamos falar sobre um método utilizado para a comprovação de que o preço realizado, praticado em operações entre empresas ligadas, operações de importação ou exportação entre empresas ligadas, esse preço é legal. Então, esse método chama método do preço de revenda menos lucro. Na prática, ele consiste no quê? Imagine que você tem uma empresa aqui no Brasil e você importou um determinado produto de uma empresa na Europa com a qual você tem alguma ligação. Então, são o mesmo controle acionário, ou as empresas participam do capital uma da outra, de alguma maneira vocês têm ligação. Então, quando você importa os produtos aqui para o Brasil, eventualmente você, para evitar, por exemplo, de pagar imposto de importação e outros impostos brasileiros, pudesse imaginar o seguinte: eu vou comprar lá da minha empresa ligada por um valor menor do que o que de fato se pratica no mercado, afinal de contas é a minha mesma empresa, não tem problema nenhum. Para coibir esse tipo de coisa, o governo acompanha se o preço praticado entre as empresas ligadas é igual ao preço praticado no mercado, é um preço de mercado. Um dos métodos que você pode usar para comprovar que o preço que você pratica é idêntico ao preço de mercado é esse método do preço de revenda menos lucro. Ele consiste no seguinte: você importou determinada mercadoria e revendeu essa mercadoria aqui no Brasil, né? Então você trouxe da Europa para cá e vendeu. Através da técnica deste método, você pega o teu preço de revenda da mercadoria, então o preço que você, empresa brasileira, praticou para o seu cliente, tira 20%, que é a margem estimada pela Receita Federal, e o preço resultante daquilo deveria ser idêntico ou semelhante ao preço praticado na operação de importação. Vamos pôr na prática. Você vendeu um determinado produto, digamos, por R$200 aqui no Brasil. Você pega aquele preço de revenda de R$200, tira 20%, dariam R$40, você encontra R$160 de preço base, de preço comparativo. E nós vamos comparar estes R$160 ao preço que você pagou ao importar o produto lá daquela empresa no exterior. Se o preço estiver compatível, ótimo, a Receita Federal aceita que aquela operação foi válida. Se o preço praticado na operação que você fez de importação com alguém ligado estiver menor ou maior do que este, surge aí a necessidade de algum ajuste na apuração do lucro real para fins de pagar imposto de renda e contribuição social. Então, este é o resumo do método do preço de revenda menos lucro para você aplicar nas operações em que está necessária o acompanhamento do preço de transferência. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.